Olha, no Brasil e no mundo, fenômenos climáticos têm causado estragos e destruição. Neste fim de ano, vários países estão sendo afetados por inundações, tornados e variações de temperatura. Milhares de pessoas em todo o planeta estão desabrigadas. No norte da Inglaterra, inundações sem precedentes já deixaram centenas de desabrigados. Chuvas torrenciais atingiram cidades como Lancashire e Yorkshire e outros povoados que ficaram debaixo de água. O primeiro-ministro britânico David Cameron anunciou o envio de mais militares para ajudar as populações afetadas pelas enchentes. Nos Estados Unidos, é o calor em pleno inverno que tem surpreendido. Em Nova York, na véspera do Natal, a temperatura recorde foi de 22,2 graus. Na capital Washington, muitos circulavam de camiseta e aproveitavam o clima agradável ao ar livre. O último inverno em Nova York foi um dos mais rigorosos dos últimos tempos, com nevascas e temperaturas abaixo de zero. Já no sul dos Estados Unidos, tornados mataram pelo menos 43 pessoas e deixaram vários feridos. Em alguns estados, o tornado causou um rastro de devastação. Várias casas foram completamente destruídas e na manhã desta segunda-feira, as cidades ainda se recuperavam dos estragos. O fenômeno é comum na região durante a primavera, mas não durante o inverno. Na França, não há neve suficiente para todos. Por isso, as autoridades do município de Saint-Martin-de-Belleville, na região de Savoie, que inclui famosos resorts de esqui, pediram aos moradores locais para não esquiarem neste período de férias e deixarem a chance para os turistas. O pedido tem gerado discussão. Uns concordam, outros nem tanto. No Brasil e na América do Sul em geral, é o fenômeno climático El Niño que tem causado grandes estragos. As fortes chuvas já deixaram 170 mil desabrigados no sul do Brasil e nos vizinhos Paraguai, Argentina e Uruguai. Ontem, a presidenta Dilma Rousseff sobrevoou a região de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, atingida por inundações, e falou sobre as ações prioritárias do governo para amenizar os estragos no estado. Primeiro, esse que é o resgate das pessoas. Em segundo, é o processo de restauração da cidade e das vias, principalmente das estradas vicinais. E em terceiro, projetos que tenham sentido no que se refere à retirada das pessoas da área de risco. Pois é, no Brasil e na América do Sul, as inundações são causadas pelo fenômeno climático El Niño. Segundo especialistas, o El Niño de 2015 é um dos piores da história, um dos mais fortes da história, podendo ser comparado ao dos anos de 1997 e 98. E fica o alerta, é preciso se preparar para conviver com desastres naturais mais frequentes. El Niño, menino em espanhol, recebeu esse nome quando pescadores peruanos e equatorianos perceberam o aquecimento das águas na época do Natal e apelidaram em referência ao menino Jesus. É um movimento de oeste para leste de uma enorme massa de água quente no Pacífico. O aquecimento da água gera uma evaporação anormal que modifica o padrão de vento. Isso transforma o ciclo das trocas de calor e umidade entre o oceano e a atmosfera. As consequências são devastadoras, com chuvas torrenciais e deslizamentos de terra na costa oeste da América do Sul, que é normalmente seca, e secas nos países do Pacífico Oeste tropical. Outras consequências são o aquecimento das águas a grande profundidade, impedindo a subida dos nutrientes necessários para a cadeia alimentar submarina e danos aos recifes de corais. Através da ação e reação, um fenômeno inverso acontece no ano seguinte. A Laninha, uma enorme reserva de água fria na mesma região, sobe para a superfície. Seus efeitos destruidores no clima podem chegar até a Ásia e a América. O El Niño acontece a cada 3 a 7 anos e é cada vez mais forte. A frequência aumentou no final do século XX, mas segundo especialistas, sua causa ainda não foi descoberta e não se pode dizer que o aquecimento global multiplica ou agrava o fenômeno. Fazer uma previsão é difícil e os especialistas não conseguem mais do que poucos meses de antecedência.
E depois da China, agora é a vez da Itália adotar medidas de emergência para diminuir a poluição. Em Milão, os automóveis estão proibidos de circular até quarta-feira. O ar na cidade esteve acima do índice aceitável de poluição por mais de 90 dias em 2015. Em Roma, foi adotado até amanhã um rodízio de carros para tentar controlar o alto índice de poluição que afeta a região neste fim de ano. Na capital italiana, a situação piorou por causa da seca dos últimos meses.